Buenas noites, pessoal. Vamos ver se eu chego aí pra vocês, se o áudio está sendo entregue, se o vídeo está sendo entregue. E digam se chega, se não chega. Vão me dando notícias pra ver se tá funcionando. Tudo ok? Áudio ok? Tudo ok? Deixa eu botar no mudo aqui o Instagram. Porque hoje nós vamos... Hoje tá bom, gente. Hoje tá bom. Hoje tá bom. Eu vou começar aqui só a introduzir. Já eu... Gente, hoje é dia 31 mesmo, né? Não tô doida, não. Dia 31 de maio de 2023, o último dia do mês de conscientização da doença de Lyme. Fiz aí bastante não, né? Pra mim foi bastante, gente. Fizemos aí 4 lives muito boas. Quero fazer a live... Travou? Voltou. Quero fazer a live com pessoas muito importantes pra mim. A gente teve uma matéria aí no Metrópolis que saiu, acho que sábado, ou foi sexta. E... Destravou já, que me fala aí. Foi sábado ou foi sexta que saiu a matéria aí no Metrópolis, contando um pouquinho da minha história. E teve um monte de gente falando um monte de coisa, né? Então, agora voltou. E aí eu resolvi convidar 2 pessoas que fizeram parte e têm feito parte deste meu processo, deste meu tratamento. Que são pessoas que podem falar, porque, gente, na internet tem muita gente corajosa, fala o que bem quer, julga, etc. Mas não faz a menor noção do que está acontecendo. Essas 2 pessoas têm muita noção do que está acontecendo. Inclusive, as minhas fotos muito maravilhosas, né? Só ela mesmo, é a Alexandra que tá aqui, que vai entrar com a gente na live, que ela vai poder contar. Eu queria um ensaio, de chamar elas para participar aqui. Eu queria um ensaio. Ale! Vamos ver se a Jaque entra aí. Cadê? Cadê Jaque? Essa fotógrafa é a culpada das minhas fotos. Jaque entrou. Ei, essa é a Jaque. A Ale travou pra mim. Travou pra você? Travou. Meu pai. Internet boicotando a gente. Não, se fosse só a internet, acabou de cair toda a arapuca que eu tinha feito. O negócio ficar. Tô segurando o celular, que ele acabou de cair. Meu Deus do céu. Tava Ale, tudo certo. Ale, sai e volta, porque daí você vê se você consegue entrar, se não trava pra você, porque na internet pode ajudar a gente nessas horas. Mas, cadê? Travou total pra mim, cadê? Eu não tô vendo aqui ela. Eu até mandei mensagem. Deixa eu ver se ela vai entrar. Mas aí o que acontece? Jaque, ela acompanhou, Jaque, essa pessoinha aí de cabelinho curto, é uma loira ou morena aí pra você. Isso, sai e volta, amiga. Acompanhou de perto esse processo, mas mais do que esse processo, né? Tem só uns 1000 anos. Esta pessoa está na minha vida. Eu não posso falar porque senão vai parecer que a gente é velha. A gente não é velha, tá? Nós somos experientes. Quanto tempo? Quase 20 anos. Já tem 20, não tem não? Tem 20, só. Quase 20. A lei vai ficar travada pra gente, não vai voltar, socorro Deus. Deixa eu ver se apareceu aqui. Aceitar. Voltou. Deixa eu ver. Bom, ela saiu e vai voltar. Quase 20 anos, fazia nem ideia. Eu não fazia nem ideia do que era doença de Lyme. Não tinha nada disso. Éramos jovens. Éramos jovens, ainda sou jovem. Só sou jovem há mais tempo. Era outra coisa, já que estava lá. E aí, em 2014, quando eu tive o diagnóstico, ela estava, mas não estava tão perto. Voltou ali. Oi, Jaque! Oi! Conversa de comadre. Vou nem poder botar um filtro aqui, né? Porque eu mexo aqui e o negócio cai. Mas tá aqui, eu tô aqui também, sem mexer em nada. Eu também.
Todo mundo Pra assim, não dar ruim. E ó, aí eu sem tô filtro. contando aqui. A Jaque me conhece, gente, vai pra 20 anos. A Lê tá indo pra 4. Eu sou baby. Ela é baby, entendeu? Chofre, chofre. Sofre. Uma aqui é maquiadora. Não, a maquiadora é a que tá aqui pra mim. Não, aqui. Eu tô A aqui. Tô me vendo de maquiadora tá cá. aqui, a fotógrafa tá aqui. Empresária e concursada, pedagoga, professora. As mulheres são 1000 coisas ao mesmo tempo e por aí vai. E aí, gente, qual que é a grande questão, né? A gente escreve lá, a gente faz a matéria, conscientiza as pessoas, aí vem um bando de gente falando que a gente quer likes, que a gente tá carente, que queremos nos vitimizar e tal, e pá. E aí eu falei, bom, deixa eu chamar 2 pessoas que estiveram bem dentro desse processo para elas falarem como é que é a Lyme vista de fora, assim, gente. Primeiro, vocês já tinham ouvido falar de doença de Lyme antes de eu falar alguma coisa? Nunca na vida. Nunca na vida também. Nada. Nada. Já que você já tinha me visto assim, sem fazer as coisas, fazendo corpo mole. Muito pelo contrário, parece uma maluca, doida, desvarada, que faz de tudo um pouco. A Lê já me conheceu sendo uma workaholic também, loucona, trabalhando freneticamente. Totalmente. Totalmente. Conheci a Bia por meio do meu marido, na verdade, né? Foi por meio do meu marido e ele sempre falava, eles também faziam programas e tudo, live e tudo mais. Ele, nossa, muito acelerada, parece você, tudo quer, tudo faz, tudo isso, tudo aquilo, tudo aquilo. Aí eu falei, gente, tem que conhecer essa jovem. E quando eu conheci foi assim mesmo. No próprio dia da festa, ela estava dando conta de tudo. Era da bebida, dos convidados, de quem chegou. E nem na festa a pessoa, entendeu? Acalma. Brincava, sorria, ia ali, pegava uma coisa, pegava outra. Desse modelinho. E aí, o que acontece? Eu vou contar aqui, aí vocês vão se virar aí. Por quê? Socorro. Nesta brincadeira, já que já eu costumo chamá-la de irmã o tempo inteiro, e ela vendo tudo isso, eu já dando uns piripaco em negação, tô estressada, tô trabalhando muito, e de fato estava trabalhando muito, mas botando tudo, né? Sim. Ok, veio a recaída da Lyme, aquela coisa toda. E aí eu tive a epifania, né, do projeto Quero Trazer a Memória. Liguei muito modestamente para a minha amiga fotógrafa, toda humildezinha, pedindo um orçamento de como que ela queria, quanto que ela cobrava para fazer o ensaio, porque eu queria fazer um ensaio com várias fotos para eu poder ficar durante os 56 dias de tratamento intravenoso conscientizando, falando, etc e tal. Porque eu falei, bom, aqui ainda tô com energia, não botei ainda, não sei como é que vai ser, etc e tal. Aí ela, né, porque a gente atrás maluco tudo, não, a gente vai fazer um negócio diferente e tal. Depois da primeira sessão, eu vou dar um jeito, eu vou te acompanhar todos os dias. Essa é a maluca da fotógrafa, tá? Olha as amizades que eu tenho. A maluca da maquiadora irmã, eu naquela coisa, vocês sabem, já falei para várias pessoas, sou cristã e tudo, eu fazendo campanha na igreja para que eu reagisse bem e tudo, só que em tratamento, imunidade baixa, aquela coisa toda. Então eu saía para a clínica e voltava, principalmente no início. E esse ser humaninho era o ser humaninho, que é a única pessoa que está acordada às 5 horas da manhã. Então, todos os dias praticamente a gente tinha assim uma call de checklist para ver se estava tudo bem. Tinha a call do checklist. A Lê me mandava áudio todo dia de manhã para saber se eu tinha dormido bem, acordado bem. E a Jaque ainda dormia aqui todas as terças-feiras, que era o dia de campanha. Para eu não me sentir sozinha, para eu me sentir assim, como se eu tivesse ido para a igreja, como se eu tivesse com alguém ali dormindo. E eu estava, de fato. Aí eu queria perguntar para vocês. Começou o tratamento, vocês começaram a ver. Vocês imaginavam que ia ser assim? Vai, Ale, vai. Nunquinha, nunquinha, nunquinha. Assim, de fato, assim, eu quero até colocar, vou deixar já que é um pouquinho de lado, e vou colocar porque, assim,
eu fico muito. Acho que a palavra de repente pode ser perplexa, né? Com a capacidade que o ser humano tem de tomar conta da vidinha do outro, né? E sem sequer ter passado assim pelo o mínimo do mínimo do mínimo, né? E sai tomando conta da vida do outro. Mas hoje em dia, né? Tudo pode, a gente não pode nem dizer não, né? Que a gente é apedrejado. Então fica tudo muito louco, né? Como tá o mundo. E aí o que que acontece? Quando a Bia me fez o convite e ela veio me falar que da Line, que eu sequer entendi e tal, eu virei até pro Thiago e falei assim, Thiago, como assim a Bia tá doente, velho? O negócio é estranho, é esquisito, ela me falou um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas assim, né? Ah, é uma doença, vai tomar ali um remedinho durante 56 dias, mas vai ser leve, porque né, ela tá tomando remédio, então assim, deve ser para melhorar sempre. Vamos lá. E eu fiz a proposta para ela. Eu falei assim, Bia, eu acho que nada na vida acontece por acaso, né? Inclusive é uma fala dela que eu trouxe para minha vida, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu falei assim, cara, apareceu porque tinha que aparecer, tinha que ser eu, e eu tinha que fazer isso. Então eu falei assim, Bia, nada melhor do que eu te acompanhar todos os dias, né? Porque já que você quer um registro, eu acredito que isso vai ficar mais fidedigno de tudo que você está vivendo. E depois, com certeza, você pode ter essas fotos aí para retomar. Então, assim, podem jogar pedra em mim, tá? Vocês que jogaram nela. Jogaram errado. Quem, na verdade, fez a proposta que eu, não teve. A gente não falou de dinheiro, porque não é sobre isso, tá? Então, na verdade, assim, era a oportunidade que eu tinha de estar mais próxima de uma amiga, recém-amiga, né? A gente se aproximado muito mais por conta disso. E ter a oportunidade de caminhar com alguém que está passando por um processo que é estranho, é diferente, assim, você não tem referência de nada, mas eu falei assim, cara, acho que tudo na vida a gente aprende, então vou meter a cara para isso aí. E eu realmente, assim, a Bia é uma pessoa, quem a conhece sabe, que ela é uma pessoa extremamente positiva, até por conta de todas as formações e de tudo que ela tem. Então eu falei assim, vai ser fácil, porque essa mulher não tem tempo ruim, né, Jaque? Não tem dia nublado para ela, vive ensolarada. Mas assim, realmente tiveram dias assim que foram muito impactantes, né? Muito impactantes mesmo, porque ali não era Bia, era um restinho do restinho do restinho. E ela ainda fazendo desse restinho a coisa mais maravilhosa da face da Terra. E quando eu digo mais maravilhosa da face da Terra, e quando as críticas aí apareceram, meu Deus, ela segurando o pauzinho lá, amiga, o polidense, como é que chama o pauzinho onde bota a medicação? Eu chamo de meu pau de polidense. Tá, Chamo até hoje. Polidense, polidense. Capacidade de dizer, olha só, posando para o pauzinho, no pauzinho do polidense. Então, assim, gente, que triste, né? Que drama, porque assim, eu tava procurando um olhar que mostrasse assim, o tempo todo, que ela estava passando por tudo aquilo e como ela estava passando por tudo aquilo. Todos os dias eu levava um tapa na cara, porque eu olhava assim e aí, sei lá, alguma coisa caía no meu pé. Ai, caiu no meu pé. Caraca, gente, mas olha o que a Bia tá passando e a pessoa sorriu o tempo todo. Então, assim, foi uma aula, sabe? Eu não consegui em todos os 56 dias, eu não sei se eu fui agora em 50. Tiveram uns dias que eu passei, eu passei mal, né? Imagina ela, né? Já tomando 700 milhões de coisas da vez, 56 dias. Eu dei uma passadinha mal, não consegui acompanhá-la, tiveram outros probleminhas, mas assim, essa caminhada, né, da Bia me transformou enquanto pessoa, me transformou enquanto mulher, me transformou enquanto ser humano. Então, a dica que eu
para você que está aí cuidando e apedrejando o coleguinha é o seguinte: eu não vou desejar a você que pegue um carrapatinho e bote no seu sangue, não, tá bom? Eu vou desejar apenas que você saiba acolher as pessoas, tá bom? Acho que já foi a primeira dica que eu vou deixar agora com a Jaque. Gente, é uma loucura, porque a Lê falou tudo, assim. Eu já começo a embargar, né? Já vamos embargar a voz, já vamos começar a Passei chorar rindo, eu porque a não gente sei é pra quê. dessas, entendeu? Não sei pra que isso. Porque, pelo menos pra mim, o que sempre me marcou a respeito da Bia e o que me marcou mais ainda com relação ao tratamento foi a questão dela sempre dizer: não é sobre mim, não é sobre doença de Lyme, é sobre pessoas sendo ajudadas através da minha dor. E que seja, se alguém conseguir melhorar por causa da forma como eu tô lidando com isso, que assim seja, sabe? Então, pra mim, isso foi a coisa que, assim, mais me, me pegou, assim, sabe? E é muito interessante porque não é que eu entenda as pessoas que falam isso, porque eu acho que as pessoas têm que cuidar das próprias vidas, não é que eu entenda, mas é teoricamente muito difícil você entender como é que uma pessoa sorri segurando um aparelho daquele, o pau de polidense lá. Porque a pessoa não vai conseguir entender o que é aquilo, a pessoa não vai conseguir nunca na vida dela, e tomara que realmente não passe por isso, como é que uma pessoa consegue sorrir, como é que uma pessoa consegue pegar todas as outras pessoas da clínica e fazer elas sorrirem mesmo quando ela tá querendo chorar, sabe? A gente chegava lá, a Lê também presenciou isso várias vezes. A gente chegava lá, tinha hora que a gente queria chorar. Porque o clima era de. É hospital, gente. O clima não é um lugar que você chega lá para bater papo. Ninguém tá ali de boa, sabe? Então, assim, eu nunca teria a ideia de registrar o meu momento de dor e deixar que alguém fosse curado através do meu momento de dor. De verdade, eu acho que eu não seria tão. A palavra não é solícita, eu não seria tão legal, não sei qual é a palavra usar, de deixar as pessoas entrarem no meu momento de vulnerabilidade, no meu momento de dor, e permitir que elas se curassem enquanto eu ainda estava passando. Acho que depois que passa, tudo bem, a gente já está mais forte, tá, mas durante, eu acho que já é um processo tão pesado que não é todo mundo que teria a ideia de, sei lá, vamos fazer um ensaio fotográfico, vamos fazer alguma coisa. Não é normal. Eu não vejo a Bia como uma Chamou pessoa de normal. anormal. Não, você é com força normal. Não é só pra ter certeza mesmo. Só para ter certeza. Então, assim, é muito fácil, ainda mais hoje em dia. A gente fala, fulano tá se fazendo de coitado, porque a dor do outro, principalmente agora, né, que a gente tá nessa época de as pessoas mais frias, mais distantes e tal. É muito fácil você falar que a dor do outro não dói em você. E uma coisa que eu falei muito pra ela durante o tratamento, né, Bia? Eu falei, cara, eu não quero trocar de lugar com você. Por mais que ele esteja aqui te acompanhando, que seja ok e tal, não sei o quê, ninguém quer estar no seu lugar. Ninguém quer falar assim, ó, bora trocar só um dia só. Ninguém quer. Então, assim, é muito doido. Mas aí a pessoa te vê sorrindo, ela pensa não tá doendo. Mas não entende que aquele sorriso, inclusive, é de dor. Mas é pensando no outro, é falando, cara, alguém vai se curar com isso aqui. Alguém pode ser alcançado com isso aqui, sabe? O meu amor pode através do meu amor, da minha vontade de fazer as outras pessoas sorrirem, a coisa melhorar. E melhorava, ela melhorava o clima da clínica, cara. Isso é uma loucura. A E gente não isso, chega. gente, é Pode até falar. importante falar, porque, primeiro, gente, quando a Ali veio com essa ideia maluca, porque. E olha só, gente, elas estão falando aí como se eu fosse a minha simpatia, eu não fui, não, vou contar meus belos também. Mas, porque eu virei pra ela e falei assim: no dia que eu estiver bem, eventualmente eu posso tirar uma foto e fazer um vídeo, mas assim, vai ter dias que eu só não vou faltar porque eu não quero começar o tratamento de novo, então eu não vou ter nem cabeça pra isso. Tanto que quando eu tava nos dias mais pesados, eu virava pra ler, eu falei, amiga, eu tô tão inválida hoje que assim, você vai perder seu tempo ir na clínica. Aí ela falava assim, eu vou encontrar um jeito. E aí, às vezes, ela fez vários videozinhos curtos com as fotos e ela era o olhar dela, porque eu não estava me vendo, né? Eu estava na cadeira, eu estava ali recebendo, eu estava na infusão. Eu não conseguia entender a dimensão do que estava acontecendo, porque já era muita coisa para eu absorver do que eu estava passando.
E às vezes, elas que falavam para mim sobre alguma coisa, sobre alguma fala minha, um posicionamento, não era nem eu que tinha esse insight, né? E é muito engraçado porque as duas têm temperamentos super opostos. Então, tipo, a Lê queria quebrar todo mundo, entendeu? Queria dar porrada em todo mundo. E a Jaque ficava quieta, olhando assim pra mim, arregalando o olho, assim, sabe? Eu vou fingir que tá tudo bem, quase olhando pra mim, assim, se eu chorasse, ela chorava também. E a Lei queria quebrar todo mundo, depois ela chorava. Era tipo assim. E eu não podia quebrar nada, né, gente? Eu era a pessoa que tava ali, assim, até que eu ficava brincando. Eu falei, você não maltrata meus enfermeiros, meus flores me matam, né? Bota um negócio aí, meu Deus do céu. Eu vou voltar amanhã, amiga. Larga de ser louca. E é engraçado porque, assim, é o que eu falei. Por que não é todo mundo que vem aqui e fala do que tá passando? Primeiro porque eu não acho que seja todo mundo que tenha que fazer isso. Mas quando a gente faz, a gente toma essa porrada, né? De gente que não te conhece, ou seja, as pessoas que me conhecem sabem que eu nunca tive o perfil de vítima, né? E aí eu bato na tecla muito do autoconhecimento, por quê? Porque se você também não se conhece, você começa a questionar, eu tô querendo chamar atenção? Eu tô isso, eu tô aquilo? E eu pedi autorização para a clínica. Eu lembro que nos dias que estava cheio, eu perguntava os horários. As nossas maiores bagunças, por assim dizer, era final de semana. Por quê? Porque sábado e domingo a clínica estava mais vazia, às vezes tinha só eu na infusão. E, inclusive, essa foto, que na verdade é uma foto eu reproduzindo como se eu tivesse, tipo, do Game of Thrones. No vídeo que eu fiz tinha até a musiquinha do Game of Thrones. E aí, óbvio, vocês viram, estavam lá, etc. Mas eu acho que é uma coisa assim que cada uma tem uma experiência que super marcou. Por mais que a Jaque fale assim, ninguém quer trocar de lugar com você. Por mais que nenhuma delas tenham invalidado a minha dor em nenhum momento, eu acho que existiram momentos que foram momentos mais fortes, que foram assim, viradas de chave. Pra mim, na minha cabecinha, tá? Eu vou falar, mas se não for, vocês falam. O dia que a Jaque me viu da Tilt. Porque tem gente que fala assim, nossa, tá linda, tá plena. Tava tomando soro da beleza na clínica, né? E ela me viu dar um tilt homérico. E ela, por ser essa pessoa calma, ela é muito engraçado porque ela não verbalizou. No final do dia, quando eu fui falar que eu tava esquisita depois de ter feito um monte de loucura, ela, mas você percebeu? Ah, que bom que você falou. Você não tá normal desde a hora que você acordou. E aquilo ali foi uma virada de chave, eu acho que para ela, muito forte. E a Lê eram os dias de troca de curativo. Os dias que eu tinha que trocar o curativo. Ela ficava, a sensação que eu tinha é que ela, a qualquer momento ela metia a mão assim, tá, me dá que eu faço. Para, deixa sujo mesmo, troca semana que vem. Quero ver se eu não. A sensação que eu tinha era essa. Aí eu queria até pro pessoal entender, porque tem gente que acha, não tem nada, tá ótima, tá bela. Jaque, como é que foi esse dia? Mas pode, tipo, Não, contar, tudo bem. Pode for. Tudo mesmo. Tudo mesmo? Tudo Não, mesmo. primeiro que pra mim, assim, existiram vários tilts, né? Mas assim, eu faço a cara de paisagem e sigo o baile, porque eu não vou ficar alertando a pessoa. Você viu que você pirou? Você viu que você deu a louca? Bom, mas o dia que eu acho que, assim, foi de fato o dia que eu fiquei mais chocada, assim, que eu não consegui... Gente, a gente deu uma crise de riso, porque a gente não sabia o que fazer com aquilo. A gente foi... Primeiro, a gente acordou, acho que era umas 4 e pouco, né, amiga? 4 e pouco. Ela começou a fazer os kits que tem, não sei o quê, e eu tô vendo que ela separou de um lado os negócios do kit, começou a fazer, daqui a pouco ela começou a separar de novo, e era pra fazer um kit, daqui a pouco ela começou a separar de novo, eu falei, e você percebeu que eu tava separado aí na sua frente, aí ela, é mesmo, virou e começou a separar de novo, falei, amiga, deixa eu te Não era ajudar. sono, tá, gente? Não era sono. Não. Aí eu falei, amiga, deixa eu te ajudar, calma, calma. É o que vai aqui? É o que? É esse, né? Tá tudo separado aqui já. Tá tudo aqui, na sua frente. Enfim, passou um pouco mais de tempo, a gente foi pra clínica, fez a infusão, tudo direitinho, falamos, vamos Não, foi antes da almoçar nos infusão. girafas? Foi antes? Foi antes, Vamos a gente foi almoçar nos almoçar girafas. antes.
Aí vamos almoçar de girafas? Vamos, é o que tem, vamos lá, vamos embora. Beleza. Tamo lá, tamo conversando e tal, comendo, não sei o quê. Daqui a pouco ela foi virar o refrigerante e simplesmente virou muito antes da boca. Tipo assim, tava aqui, ó, ela virou tipo assim, eu. A gente estava falando isso hoje, porque num dos grupos de WhatsApp, o pessoal, gente, mas vocês tiveram um negócio de perda de noção de Não, profundidade, de não sei o não, quê. quem? E esse dia, pra mim, eu lembro que eu estava conversando com a Jaque, gente, o copo tava tipo aqui. Pra mim, o Muito copo longe. estava assim, mas o copo tava, tipo, muito assim na frente. E eu falando com ela, eu comecei a virar. Eu acho que ela deve ter pensado assim, ou o copo tá vazio, ela vai fazer de brincadeira e vai parar em algum momento. Aham, depois Eu que eu não molhei tive toda. reação, eu não ri, eu não fiz nada, nada. Ela Olha, derramou, eu olhei pra cara dela, tipo, o que que foi isso? O que que aconteceu? E ela desatou a rir. E eu não conseguia nem rir, nem chorar, nem fazer nada. Ela desatou a rir. Falou, amiga, vou ali no banheiro, vou resolver. Eu falei, tá. E fiquei na mesa, meu Deus, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo, Senhor? O que que é isso? Mais do que depressa, ela me volta rindo mais ainda. E eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? E ela rachando o bico. Ela, vambora que eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei, vamos, o que que aconteceu? A gente chegou lá fora. Ela falou, amiga, eu fui lá limpar e eu peguei o copo com gelo, né? Limpei, porque era coca, tirei e tal, beleza. Mas aí eu esqueci que eu ainda estava de calça e fiz xixi. Gente, eu Aí eu, literalmente, eu sentei no vaso, peguei o gelo, comecei a esfregar na camiseta. Aí quando eu parei que eu segurei assim, não foi aquela escapada, gente. não Sabe assim, foi. tipo, primeiro, a tampa do vaso estava fechada. Eu tava de calcinha, obviamente, etc e tal. Aí eu falei, eu tinha feito, já tinha ido. Voltei pra ela e falei, amiga, vamos embora. Eu não sei. Vambora, vambora. Sério. Gente, e ela ria tanto, e ela ria tanto que eu desatei a rir junto, e a gente não conseguia fazer mais nada, e a gente desatando a rir, parecendo duas bêbadas no meio da rua. E ela com a calça toda molhada, a camisa toda empaçocada, porque também tava com coca. Não, uma loucura. E Aí aí não comecei a terminou o tentar tilt aí. falar. Aí não terminou o tilt aí. A gente entrou dentro do carro, ela, vamos ali na Americana que eu preciso comprar um. E ela juntou o nome de um filme. Aí eu, comprar uma Mas calça e eu o lembro que eu nome de um falei um filme negócio do super assim. que você tá falando? E aí ela começou a falar as palavras e eu não conseguia mais entender. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, não fala mais nada não, que eu tô ficando preocupada demais, cara. O que eu vou fazer contigo se tu der um tilt aqui? E ela começou a embolar a língua. Gente, eu falo rápido. Ela também fala rápido. Mas essa criatura não tava falando nada com nada. E assim, falando tipo assim, a flor de o quê? O que quê? O que você tá falando? Ela, amiga, pelo amor de Deus, vambora. Comprou uma lei, né, na Americana, ou a gente não achou? Eu nem lembro o que aconteceu mais. E ela foi das Americanas do Sudoeste até a clínica na L2 Sul, falando nada com coisíssima nenhuma e rachando o bico de rir, parecendo uma bêbada. Não, e na hora que eu entrei na Americanas, eu entrei assim, parei no meio da corredor da Americanas e fiquei olhando pra cara dela. O que a gente veio fazer aqui? Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, a gente veio Juro pegar pra pelo menos você. uma calcinha pra E você. eu assim, tipo assim, o que a gente vai fazer aqui? E eu falava muito enrolado, porque eu falava as coisas muito rápido. Na minha cabeça, assim, tem alguma coisa errada, mas eu não conseguia saber que coisa errada é essa. Ó, Não, meu e hora de ela, eu rir. acho que ela olhava pra minha cara de pânico e começava a rir da minha cara de pânico de não estar E ela, entendendo. E ela ela ficava olhando, você e não eu tá brincando, assim, né? Você tá falando sério. E eu tava, tipo assim, meio que assimilando aquilo. Aí ela foi me levar pra clínica, né, amiga? Você vai ficar bem sozinha aqui, pelo amor de Deus. eu, amiga, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar aqui. O que que eu vou fazer contigo aqui? Não, amiga, eu vou ficar bem. Eu falei, Ela mas falou, não, pelo melhor amor do de que ela Deus, me dá passar mal na notícia. clínica, né? Ela, eu não, mas pelo amor de Deus, me dá notícia. Gente, eu não conseguia trabalhar em paz. Eu falei, gente, não tem lógica, a criatura tá doida, pirou e agora lascou, porque daqui é ladeira abaixo. Não vamos mais conseguir resgatar. Mas esse foi, pra mim, assim, o pior dia, porque eu achei mesmo que daquele momento neurológico pra frente seria muito ladeira abaixo. Isso me assustava. Porque enquanto tem cuidados que você pode fazer e tal, beleza. Agora, de repente, você ficar preso no seu próprio corpo, na sua própria mente, ou você perder a possibilidade de fala, ou você perder a sua
cognição, cara, aquilo me assustou. Mesmo, 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 mesmo. Me assustou no nível que, assim, sei lá, não é que ficar sem andar seja menos pior, não é isso que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo é assim, você num dia tá bem, no outro dia você ter a possibilidade de perder uma fala, perder alguma coisa que realmente te é tão comum e te é tão característico. Ainda mais a cognição e a fala. Pra mim era uma coisa que eu olhava assim e falava, meu Deus, isso não, sabe? Isso é realmente o Tipo, fundo do poço. e fora que assim, né, a minha conexão com a Jaque, minha amizade com ela, sempre foi marcada muito por eu falar muito, Nossa, só um pouquinho. né? E ter clareza no que estava falando e pensando. Então, de repente, é isso que ela falou, tipo assim, não é a Bia. Não tô entendendo nada. Não, alguma coisa aí, né, Sim, ficou esquisito. sim. E, Ale, tem algum episódio assim, mas. Gra. Então, esse dia aí, eu cheguei depois na clínica, né? E aí foi muito engraçado porque eu também fiquei muito preocupada, porque para ela contar isso para mim lá, ela embolava a língua, assim como a Jaque, né? Assim, eu não presenciei nada disso, mas ela contando, eu fiquei assim. Tanto é que quando eu cheguei em casa nesse dia, eu contei: Tiago, Tiago, eu tô preocupada na real. Porque a Bia tava muito louca. E ela falava assim, naturalmente você entende a história, mas você sabe que né, o almoço veio antes e não veio depois, e ela embolava a língua para falar. Então, realmente, assim, E eu esses. eu quase fiz o negócio de novo com café na clínica, eu tava tomando chocolate quente. E assim, só não derramei porque eu vi a fumacinha subindo. E eu falei, mas por que tá subindo tão longe do meu rosto? E Esse aí depois. foi bem impactante, né? Como a Jaque falou. Assim, são coisas muito essenciais, né? Então, você pensar que uma pessoa pode, de repente, perder isso é realmente algo que balança demais, né? E, e aí eu volto, né, com tudo, porque assim, é como a Jaque falou, mesmo com tudo isso, na clínica ela brincava e tirava onda. Então, assim, quantas foram as vezes que eu, na clínica, estavam outros pacientes e assim, com sentimento mesmo de derrota, isso aqui tá ruim, isso aqui tá assado. Parecendo eu. Aí, aqui, né, gente? E aí, É ao vivo, é ao é vivo. ao vivo, é ao vivo. E ela rapidamente, eu me lembro daquele suporte da PIC, né? Que ela conseguiu tipo um braceletezinho. E aí a outra paciente que ela nunca nem tinha visto na vida e acabou de chegar, não, pode deixar, eu trago para você amanhã, eu tenho outro, você vai ver, é muito bom, porque aí a PIC fica segura. Então, assim, não tinha momento, assim, nem nesses momentos de total desespero, né? Como a Jaque falou, de fundo do poço, ela se entrega, entendeu? Ela se entregava. Agora, assim, para mim, eu não acompanhei isso aí, eu vi só depois, fiquei muito perplexa, mas assim, a coisa também do físico é algo que incomoda muito. Então, eu me lembro que teve um dia que ela foi fazer a troca da PIC, né? Porque tinha que trocar de tempo em tempo, exatamente por causa da higienização, de tudo. E aí, ai, gente, era uma coisa horrível, porque você pensa que, né, quando ela me falou e quando era até para eu ter ido, mas eu não consegui, quando ela colocou a pique, pô, para você pensar um fio aqui dentro de você inteira, entendeu? Metade de você. Então, assim, só de pensar isso já dá uma angústia tão grande, né? Porque às vezes a gente está ali no hospital, na emergência, só do enfermeiro não acertar a sua veia uma, duas, três vezes. Gente, nesse dia da Pix, vocês não têm noção do que foi, sabe? Porque assim, ela tirava, passava e tirava, e passava. Tirava. Não, peraí, mais um pouquinho, só mais um. Gente, um desespero que eu tava, assim, com vontade de pegar. E a Bia, assim, sabe? Querida, fica tranquila. Pode fazer o seu trabalho com calma, tá tudo bem por aqui. Então, assim, tudo bem com a merda, entendeu? Assim,
pô, tira logo, põe logo, faz alguma coisa logo, a menina tá aí sofrendo. Eu sei que ela não tá mostrando, mas ela tá sofrendo. Então, assim, realmente, assim, momentos muito, para mim, muito fortes, assim, muito impactantes, né? Então, foram bem difíceis, assim, de estar ali do lado. E eu não tenho esse temperamento calminho, pleno, assim, da Jaque, né? Então, assim, de controlar as minhas emoções para não meter a mão e resolver eu mesma para acabar logo com aquilo, né? Era bem tenso, assim, fora os dias que, claro, eu chegava e como ela falou, assim, por mais que a pessoa seja autoastral, positiva, gente, são 56 dias tomando quilos e quilos de antibiótico, litros e litros de antibióticos na veia, sabe? Eu tiro por mim. Quando, tem que tomar antibiótico, tomo 7 dias, já tô com diarreia, o estômago já tá todo lascado, a pessoa tomando na veia 56 dias. Então, tinha dia que eu abria aquela portinha da clínica e via aquela carinha assim de derrota, sabe? E ela tipo, fazia aquela cara de que tipo, sai daqui, sabe? Assim, não quero. Problema seu se você pensou em tirar as fotos 50. Hoje não. E assim, você tem que realmente se reinventar naquele momento. Porque vamos aqui trocar de lugar, né? Acabei de né, o que é um pneu furado, um acidente que você sofre e fica tudo bem, que é só o carro que se acaba, e várias outras coisas diante daquilo ali, de uma pessoa que está ali e ela dizia, não, eu não posso fraquejar, porque se eu perder um dia, eu tenho que voltar tudo de novo. Então, esses dias assim que ela tá baqueadinha e esses dias da troca de pique assim foram para mim assim os mais pesados. Realmente não teve como não, sabe, não voltar assim para casa. Por isso que eu falo, na verdade, acho que como a Jaque, né, as beneficiadas fomos nós que aprendemos como ter força realmente diante. E eu digo isso muito, né? E isso eu preciso deixar registrado aqui. Porque como a Bia me ensinou que Deus não une pessoas e sim propósitos, eu nunca entendi muito bem, porque eu sempre conversando muito com meu marido, falava assim, né, mas por que isso apareceu assim? Não entendi, né? Não conhecia tanto a Bia, mas aí logo a gente já se tornou BFF, baby, né? Porque a Jaque é a primeira. E tal. Por quê? Porque, gente, assim, no final do ano passado, né? Os meus pais tiveram diagnóstico de câncer, os dois, de uma vez. E o meu pai está realmente fazendo o tratamento. E aí eu comecei a entender também. Olha aí, Deus me preparando, né? Porque Deus é maravilhoso. Então, assim, por que eu acho tão grandioso, sabe? Nem é a palavra grandioso, acho que também, né, vou falar como a Jaque, fica grandioso, mas porque assim, a capacidade que a Bia tem de estar nesses momentos de fragilidade e partilhando, como a Jaque falou, esse momento de dor, é muito importante, gente. Porque hoje eu sei mais ou menos como lidar com os meus pais, como tratar. E olha que não é a mesma doença, tá? Mas assim, o fato de estar entendendo o que tantos remédios, o que tantas infusões faz com a memória da pessoa, com a cognição da pessoa, com o humor da pessoa, com tudo. O que ela passa para vocês, para todo mundo, aqui nesse perfil do Instagram, é de uma riqueza, gente, que não existe. Porque assim, não tem essa de você ouvir falar, ler alguma coisinha. Não, ela, né, durante o tratamento, ela estava aqui praticamente em tempo real. E nada melhor do que a gente acompanhar tudo isso de perto para a gente conseguir ajudar outras pessoas que vão passar por outras doenças tão pesadas como a Lyme e a gente saber agir, sabe? Não é ficar alimentando lamentação, até porque ela nunca foi disso, entendeu? Mas é entender o processo, o tanto que a doença é má, sabe? O tanto que a doença detona. E como você pode
viver com isso, porque você vai ter que viver. Então, assim, essa relação das conexões com todas as pessoas. Então, assim, eu de fato só tenho agradecido. Foi um presente grande. E tá hoje com ela, depois desses 56 dias, né? Foi até muito engraçado, porque perto do final, e a gente comemorando, "Ih, agora acabou, e tal, não sei o quê, achando. E aí eu já ouço sabia dizer, cara, Alexandra, assim, a parte venosa é que era legal, o que eu tô vivendo. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Porque não é a questão da pessoa frustrar as expectativas, mas é alguém que tá ali mostrar, olha, para mim foi assim, né? Eu pensei que fosse essa primeira etapa mais simples, mas não é. Para você pode ser que seja de outra forma. Mas essa informação tá chegando por alguém que vivenciou, é realmente algo assim surreal de bom nesse sentido, para que a pessoa possa estar se preparando, entendendo que ela não está sozinha. Falei. E Não, nesse. deixa eu falar só uma coisa, e aí é aquela coisa. Nesse ponto, de novo, não é que eu entenda quem fica falando da vida alheia, porque não é que eu entenda. Mas, cara, a pessoa, como diz ela mesma, tava confundindo o inimigo todos os dias, entendeu? Então tava confundindo as pessoas também, porque a pessoa para levantar da cama e conseguir se maquiar para ir tomar remédio na veia, mano. Na veia não, né? Já era direto na pique, vamos combinar. Não, você achar que uma pessoa dessa é vitimista, é porque você não tem noção do que é uma pessoa vitimista. Porque eu, por muito menos, eu não coloco nem sequer, hoje, inclusive, um lápis no olho, porque eu não sou obrigada. A pessoa tomando remédio, fazendo ensaio fotográfico, se maquiando todo dia, levantando de boa, não descontava em ninguém, porque eu acho que essa questão de não descontar. Porque, meu, você já tá passando por um BO. Você tá tendo que usar todas as suas energias para não pirar dentro da sua própria mente. E ainda tendo que lidar com todas as outras pessoas de um jeito que você não queira, sei lá, descontar. Porque é complicado. É porque o E no geral. mundo não parou porque eu tô doente, né? Então, eu lembro que eu falava muito É. isso, assim, nos dias que eu tava mais sensível, eu falava, né, conversava, todos os dias eu conversei com a Jaque e com a Alexandre, e eram, por isso que eu falo, gente, sobre rede de apoio. Porque rede de apoio não é alguém para conviver normal, é alguém que atura você pirada mesmo, porque tem dias assim, né, ela falou assim, de se maquiar, mas teve dias, gente, que eu entrei no Uber de pijama para ir pra clínica. Eu fui literalmente de pijama para clínica, porque assim, eu não podia furar, eu consegui tomar banho, foi tudo que eu consegui fazer. E eu fui de pijama para clínica. Então, assim, nos dias que eu tava bem, eu queria me sentir bem. Por quê? Porque eu emagreci muito, meu cabelo começou a cair. E eu falava assim, eu já sei que eu tô frágil. Eu não quero olhar para mim e falar, não, você tá E ter morrendo, certeza, né? né? E você tá morrendo. Então eu tinha essa coisa do tipo assim, vou me maquiar, vou fazer alguma coisa, vou Escolher uma arrumar roupa aqui, boa, vou vou escolher. fazer Então, tudo. assim, porque era o que eu, né, assim, eu não queria exatamente essa coisa do vítima, né? Eu não quero parecer doente, eu já sei que eu tô, Sim, e né? eu E acho que é por isso vocês. que as pessoas ficavam confusas, tipo assim, então não tá doendo tanto assim, não tá doendo tanto assim porque não é em você. Só que no fim das contas, realmente é difícil você olhar para uma pessoa que está maquiada, com uma roupa bonita, e tá literalmente sorrindo para uma foto de que ela não tá sofrendo. Mas por quê? Porque não é você que tá, é outra pessoa. Ninguém sabe o esforço que foi para você confundir o inimigo naquele dia. Porque Até tinha hoje. dia que você realmente não conseguia confundir o inimigo, mas tinha dia que você confundia o inimigo com classe. E só que a E, gente se acha no direito, né? De tipo assim, olhar para sim, uma. O julgamento, né? E eu acho que isso, sim, para quem tá na live, para quem vai assistir depois, é importante, porque, gente, primeiro, era novo para mim isso que eu estava passando. Era novo para elas o que estava acontecendo.
E por muitas vezes elas não faziam a menor ideia do que fazer e elas O não tempo tentavam, todo. além de não diminuir a minha dor, porque elas nunca tentaram diminuir, quantas vezes a Jaque falou, eu não sei o que te falar, irmã, mas eu vou orar. Eu tô aqui com você. Quantas vezes a Lê falou, ai, amiga, sério, não é possível. Que raiva desse carrapato. Mas eu tô aqui com você. Porque às vezes as pessoas se afastam da gente porque não sabem o que dizer. E ouvir só um caramba, tá pesado. Eu estou vendo, eu estou testemunhando, né? Porque tem muita gente que acha assim, se eu falar que tá pesado, aí a pessoa vai, sei lá, se entregar, né? Vai desesperar. E elas tinham essa coisa do, né, de realmente me validar. E eu lembro que eu até perguntava, eu tô sendo fresca? Eu tô sendo chata? Elas ficavam olhando assim pra mim, oi? E eu achando Mas que a às vezes eu tava gente fazendo. morria de medo mesmo, de validar demais a sua dor e te deixar pior. Eu, pelo menos, morria de medo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava naquela de, cara, não tem como invalidar isso aqui. Porque, como a Ale falou, ninguém quer trocar de lugar com você. Ninguém quer. Aí o Caio, literalmente, você chuta um móvel, você já tá, poxa, acabou meu dia. A minha unha do pé quebrou, meu dedinho quase quebra. Aí você olha pro lado, tá a pessoa lá com o negócio no braço e conversando com os enfermeiros, maquiada, só o coió não conseguia, Cabelo sem falhado. cabelo, não conseguia nem sequer comer uma comida porque não descia. E você olha pro lado e fala, cara, como que eu posso, sabe? E Gente, ninguém a queria trocar de lugar Jaque, com você. coitada, que ela ainda dormia aqui comigo. Tinha hora que tava um silêncio mortal, a gente vendo televisão, assistindo o culto. Aí faz um barulho assim. Ela só olhava pro lado e eu falava, Ela, tá, gente? Não é outra coisa. minha barriga. Aí ela olhava assim, e aí tinha dias que era tanto, 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 tanto. Ela falou, irmã, se o barulho tá me incomodando, eu não avalio o que você tá sentindo aí dentro. Não tem como E aí avaliar. eu mostrava a barriguinha, como eu mostrei várias vezes nos stories, né? Que parecia uma barriguinha de grávida. Acordei de 5 meses, dava, sei lá, tipo, uma hora, eu falei, não, nasceu. E era uma coisa muito louca. Só que eu acho assim, por que eu quis trazer vocês aqui? Primeiro porque como pessoas que estiveram, vale lembrar, tá, gente? Nenhuma das duas são médicas, tá? Não são pessoas que são médicas me acompanhando e que poderiam me dar um suporte. Não são médicas, não são enfermeiras, não são da área da saúde que poderiam ali intervir se qualquer coisa acontecesse. Não é essa a questão. Mas o próprio jeito com que a Alê propôs essa questão do ensaio me geravam, é o que eu sempre falo aqui, das pequenas metas. E era engraçado, gente, que sempre que tinha uma coisa muito pesada, tipo esse dia aí que eu dei tilt, né, que a Jaque viu, que até xixi na roupa eu fiz e tudo, sempre que tinha uma coisa muito pesada, eu ia atrás de uma coisa que me gerasse uma emoção muito forte para se sobrepor aquilo. Foi assim que nasceu o ensaio do Rock Balboa, foi assim o ensaio do Show, foi assim que a gente foi pro stand de tiro, né? Então, assim, sempre que tinha uma coisa que reverberava muito pesado, porque reverbera, né? Eu ia atrás de uma outra coisa que eu falava, cara, deixa eu ver. E aí é uma coisa que eu falo até para as pessoas. Eu ficava olhando para as fotos. Quantas vezes eu olhava para as fotos? E aí eu, cara, olha o que eu venci. Putz, olha o que passou. Quantas vezes, e isso acontece até hoje, tá, gente? Porque foi o que eu falei, no meu sonho de princesa da Disney, eu estaria hoje 100% trabalhando plenamente. Eu achava que o tratamento oral ia ser balinha e que ia ser tranquilo. E para mim foi muito pior o oral, né? Especialmente nessas questões. Por que a Jaque falou assim de estar confusa? E eu, que sempre trabalhei muito com a cabeça, a questão da névoa e da confusão e de não conseguir articular, não conseguir escrever, eram coisas que me geravam profunda angústia. Geram até hoje. Tanto é que eu lembro que minha ideia inicial, isso vai sair, mas é uma coisa que eu tive que aprender a adiar. Era que eu escrevesse um livro. Eu achava que no final de 56 dias eu estava com o livro pronto e eu só ia correr atrás. Sendo que no final, quando eu fui para o tratamento oral, aquilo começou, né? O meu corpo ainda lutando, etc e tal. E você acolher esses seus momentos em que você não está juntando lá com crédito.
Elas nunca me fizeram sentir um alien ou rejeitada. E olha que eu já me afastei. Porque tem dia, gente, que você não se reconhece, aí você tem medo de alguém chegar perto e te estranhar, né? Tipo assim, como a Lê falou, pô, conheci a Bia sendo, organizando a festa, servindo os drinks, trabalhando, gravando vídeo. A Jaque desde sempre me conheceu trabalhando em 15 empregos, cuidando de um monte de gente. Eu quero que elas fiquem com essa imagem. Tipo assim, é que nem essa não é a Bia. Então a gente acaba afastando as pessoas, né? E elas, respeitando o meu tempo, elas não deixavam que eu botasse elas para correr. Eu tentava, né? Dentro do possível, né? Porque tinha hora que dava vontade de te bater, né? Aqui. Às vezes ela dava uns chutes na gente. Aham, dava uns perdidos de nós, não atendia telefone. A gente tinha que brotar na casa dela, né? Tinha, é. A gente, é aquilo, né? Eu acho que a gente tem o propósito ali, claro, do que a gente quer. E isso que a Bia colocou é uma coisa muito bacana, né, Jaque? Porque ela tinha essa capacidade. Então, assim, um dia foi péssimo, foi horrível. No outro, tanto que essa foto que tá aí na, no anúncio da live foi exatamente um dia de princesa, que assim, ela falou assim, Alexandra, vamos comigo. A gente precisa ir, precisa fazer uma massagem, precisa não sei o quê. Então, assim, ela sempre teve essa postura, né, de não se vitimizar, hoje tá ruim, mas assim, hoje acabou, amanhã vai ser melhor. Vamos fazer algo que é significativo, que vai ser bom para mim. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você se cercar de pessoas que realmente você tenha a certeza de que estão ali porque te amam. Ponto. Quando a gente ama, gente, a gente ama, né? Minha mãe tá aí, ó. Minha mãe entrou. Oi, Mãe é mãe. Selma. Mãe é mãe, pessoa que ama é pessoa que ama. Então, assim, não é só o dia que você tá feliz, não é só o dia que você come direitinho. É o dia que você tá vomitando, é o dia que você tá passando mal, é o dia que você tá de mau humor, é o dia que. Porque, gente, se é normal essa inconstância de humor para os seres humanos que estão bem, de saúde, você imagina para uma pessoa que está se submetendo a um tratamento super pesado, né? Exigir demais. Então, Sim. assim, a Bia é iluminada por isso, porque ela tem essa resiliência, essa capacidade, né, já que você muito mais Oh, a vida toda dela do que eu. Mas, além de ser resiliente, ela ainda busca, no meio disso tudo, partilhar, ajudar, olhar de forma diferente, poder contribuir de alguma forma. Então, cara, isso é um tapa na cara da gente, né? Porque quem é você que tá aí cuidando da vida do outro e não tá fazendo nada, né? Experimenta ao invés de você fazer um comentáriozinho ridículo, você tá usando esse tempo aí para estar ajudando alguém, né? Para estar contribuindo de forma positiva. Eu acho que a verdadeira lição é essa, né? Como a Bia colocou até aqui mesmo. Se você não tem nada de útil para falar, fica com a sua boquinha fechadinha, né? Pô, Você e me vai. dá pedagoga agora, viu, gente? a bicha é braba, vocês Tá vendo viram? como é? Vocês imaginam, gente? Eu falei, amiga, você não arruma encrenca aqui nessa clínica, não, que eu volto amanhã. Eles me matam. É na minha veia que eles estão botando os negócios, pelo amor de Deus. Só que um ponto que eu acho assim que vocês tocaram que é muito importante, essa questão do acolhimento, né, gente? Porque assim, era novo para mim, era novo para elas, o que não quer dizer que não as assusta, não as preocupa, né? Não é assim, ao mesmo tempo que a pessoa vira para você e fala assim, você vai tirar de letra e você vai vencer nisso, eu sei que é o desejo do coração delas para mim, mas digamos que ela está vendo eu sendo vencida. E isso também gera na pessoa, para as pessoas que estão ao nosso redor, medo, estranheza. Do mesmo jeito que eu não sei lidar com a minha confusão mental, com o meu corpo definhando, quem está olhando de fora também não sabe. Né? Não é
fácil você ignorar isso, fingir que não tá acontecendo. E a gente nem recomenda, né? Porque senão você vai ficar como se você invalidasse. Mas a Lê tocou num ponto que é assim, isso foi uma conversa que eu tinha várias vezes com a Lê e com a Jaque, que era o seguinte, sei lá, tipo, a Lê tinha algum problema e ela brava pra caramba começava a falar um monte de coisa, ou a Jaque começava a passar por uma situação, começava a me falar, e ela falava, ai amiga, pelo amor de Deus, você passando por tudo isso, eu vou te falar. E eu lembro que eu virava e falava assim, o que eu posso fazer por mim, eu já tô fazendo. Não me tira minha serventia, não me trata como uma inútil, porque se eu posso ser sua amiga e eu posso te ouvir e te aconselhar, eu ainda posso. Não me trate como alguém que já morreu e não tem serventia nenhuma. Porque em relação ao efeito colateral do meu tratamento, em relação a tudo que está acontecendo no meu corpo, em relação até à própria doença, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Entende? Não me coloca numa bolha e tal, e aí eu lembro de tá e tal. E isso, gente, é tão verdade, você que estiver assistindo e você acompanha uma pessoa, ou você que é paciente e nunca parou para pensar nisso, às vezes quando você tira o foco de você, gente, o negócio flui, sabe? Porque se você passar o dia inteiro num grupo de WhatsApp, o dia inteiro na internet procurando pessoas só falando desgraça, gente, não tem como. No final do dia é o tal do ovo podre e o ovo bom. Você misturou, no final do dia você vai sentir o ovo podre. E aí e isso cria, gente, também, óbvio, né, uma separação. Não é todo mundo que aguenta estar neste seu processo. Via de regra, as pessoas conseguem conviver com você na sua melhor versão. Sim. Algumas. Na sua. E aí. Versão alguma. E a Lê falou uma coisa que eu falo muito também aqui, que é a questão do assim. Você, paciente, permita-se ser amado por quem você é, não pelo que você está fazendo. Porque a gente fazia tudo, e aí a gente fica meio naquela coisa da meritocracia, né? Não, gosta de mim porque eu sou útil, não, gosta de mim porque eu tô funcional, gosta de mim. E você precisa se desarmar para poder receber amor, cuidado e carinho, vencendo até o seu orgulho, deixando com que as pessoas cuidem de você, deixando com que as pessoas façam por você aquilo que você não está conseguindo fazer. Mas deixa eu falar uma coisa que é importante. No fim das contas, o que a gente mais precisa é ter a consciência de que a gente precisa criar essa rede de apoio. Porque uma hora a gente vai precisar, uma hora a gente vai ser o inútil da relação, uma hora a gente vai ser a pessoa que está inválida na relação. Só que eu não sabia nem o que era rede de apoio. Eu não entendia o que isso significava. Não entendia. Então, assim, para mim, eu só me apresentava na minha melhor versão, não porque eu queria só mostrar a minha melhor versão, mas porque eu não achava que as pessoas estavam prontas para receber o pior de mim. E com você, e principalmente nessa situação, que eu fui entendendo. Cara, não é pela minha função. Porque no seu caso mesmo, se fosse pela função, podia esquecer. Naquele momento podia esquecer. Só que não é pela função. E é aquela coisa, você vem falando pra gente o que é rede de apoio, como gerar uma rede de apoio, como se permitir ser cuidado. Muitas vezes a gente teve que literalmente meter o pé na porta, sim, mas por que a gente tinha essa autorização? Porque você colocou na nossa mente essa questão do cara, o que é uma rede de apoio? Como uma rede de apoio pode agir? Como... Porque assim, a gente também era inútil. Inútil. A gente não era mera da saúde, a gente não podia pagar teus remédios, não tinha nada que a gente pudesse fazer de fato que mudasse o diagnóstico, ou que mudasse as coisas. Então, assim, eu acho que é muito importante, principalmente nessa live, a gente lembrar. Vá fazendo a sua rede de apoio. É você que tece essa rede. Você tece enquanto você está bem também. E outra, muitas vezes mostrando também a sua vulnerabilidade que as pessoas vão ter coragem de mostrar as dela também. Porque eu e a Lê, a gente não... Exato. Eu e a Lê, a gente não se conhecia. Hoje eu tenho a total liberdade de ligar para ela chorando loucamente, porque para mim tá tudo bem, entendeu? Porque a rede foi formada, alguém teceu essa rede com as próprias mãos, com as próprias atitudes, sabe? Não é tão simples assim, a rede não surgiu, não brotou do nada. E porque, né, a gente vê isso acontecer. A pessoa ela é um azedume a vida inteira, não é só por causa da Lyme.
Não foi lá e E aí ela entendeu? desconta as coisas E nas aí ela outras vem pessoas, dizer que as inclusive. pessoas não apoiam ela porque ela tá doente. Não, é porque você é chata mesmo, entendeu, Ou, gente? ou Acontece. dá tanto. Porque daí dá tanto palco pra dor que a pessoa também fica borrada. Você não consegue ver mais a pessoa, você só vê dor, você só vê a doença, você só vê o palco da doença. E não é só isso. E eu acho que uma coisa que é válido falar aqui, tá, gente? Eu falo muito isso para elas e eu já falei muito isso aqui em stories, em postagens, né? Existem duas passagens na Bíblia para mim que ilustram muito essa nossa amizade aqui, que é Deus faz com que o solitário habite em Habite em família. família. Por quê? Porque às vezes, por N motivos, a sua família talvez não entenda, talvez para ela seja muito pesado lidar, porque ela não consegue, ela se assusta com a sua vulnerabilidade, então ela perde a utilidade, porque foi isso que, né, a gente falou, não tem nada, não tem médico, não tem alguém que vai, né, fazer essa grande diferença. E existem pessoas tentando aí, Deus está colocando pessoas no seu caminho, existem pessoas que estão se levantando para te abençoar, cuidar de você. E você tá aí ferido, fechado e falando, não, se não for meu pai, se não for minha mãe, se não for meu irmão, se não for meu tio, se não for minha família, eu não vou aceitar cuidado. Eu já fiz isso, né? Esse é um versículo e o outro que é amigos mais chegados que irmão. E você constrói isso. E você constrói isso falando, ouvindo, porque não adianta também eu ficar ligando para Jaque, para Lê, para quem for, para passar o dia inteiro só falando de coisa ruim. É. Elas não vão aguentar, eu vou drenar elas. Ah, mas só tem coisa ruim acontecendo na minha vida. Gente, aqui é especialista, não é a paciente mais falando, é especialista aqui em bem-estar. Não, não tem só coisa ruim. Você que treinou seu olhar só para olhar coisa ruim. E eu não tô falando de você negar que você tem a doença, sabe? Mas quantas vezes eu me senti inútil, porque, cara, eu já tinha feito tudo que eu podia, etc e tal, e às vezes conversar com a Jaque ou com a Lê fazia com que eu parasse de me concentrar na dor. Na sua própria, né? Às vezes a gente Isso, ligava chorando. Eu ligava chorando. ruim. Falava, amiga, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Não sei o que, não sei o que. E o fato de você me ouvir, de você dar um conselho, mesmo que seja o mais simples do mundo, do tipo, véi, chora, senta e chora, fazia toda a diferença. Como você falou, não me coloque como a inútil. Porque quanto Sim. mais inútil eu ficar, mais palco para minha dor eu vou ter, mais a gente só vai viver monoassunto. Tudo é a dor, tudo é a doença, tudo é não sei o que, tudo é. Não é assim. Só que isso é importante para quando a gente começa a entender os nossos próprios processos. Mas você ficar só ali no caquinho de telha, lambendo ferida uns dos outros, não resolve. Por isso que é tão importante você escolher as suas amizades e ir tecendo a sua rede de apoio, porque em algum momento você vai precisar. Todo mundo vai. E eu acho que, né, até pra gente, eu não quero que o teu Instagram, não, o Instagram me dá 90 minutos, a gente tem 1 hora agora, então pronto. Senão ele derruba. Eu tenho que terminar um pouquinho antes, porque senão ele derruba a gente. Eu acho que é a gente ter a sinceridade paciente de pedir ajuda. Porque essa é outra coisa que a gente quer que as pessoas adivinhem. E a pessoa, né, eu acho assim, que tá vendo você. Existe um momento onde as pessoas vão tratar você como se você fosse um bibelô e você fica. Ao mesmo tempo que acolhida, você se sente mal por tamanha vulnerabilidade, mas existe aquele momento onde você vai ter que falar, entende? Tipo assim, e você precisa construir isso de uma pessoa que você vai poder falar e não vai te julgar. Ela vai só te acolher, porque não se trata do falar certo ou errado, do bom, do ruim, não é isso. É só tipo, eu quero botar para fora a minha frustração, a minha tristeza, o que doeu hoje, as minhas dúvidas. E só de você ter alguém que te escute e não fale, não é assim, não sei o quê. E aí, gente, uma coisa que assim, que com a Alexandra e com a Jaque foi muito importante para mim, e nunca foi uma linguagem de amor minha, palavras de afirmação. Porque você tá tão acostumado
a fazer, fazer, fazer. Então, se você tá aí, você acompanha um paciente, você tem... Se você não é paciente de Lyme, se você é só uma pessoa e tem a chance de abençoar a vida de outra pessoa falando algo bom, abra sua boquinha e fale. Porque aquela coisa que você vai falar, às vezes você vai mudar um dia de uma pessoa que tá no limite. Eu falo aqui muito, tem dia, gente, depois dessa matéria do Metrópolis, assim, tem gente sem noção pra tudo. Eu recebi tanta mensagem de carinho de gente que eu nunca vi na vida, falando, se não fosse você, eu não tinha encontrado o Dr. Carlos, eu nunca... Eu, vendo a sua live, me identifiquei, fui atrás de descobrir que eu tenho Lyme, agora eu tenho um tratamento. Meu filho, meu isso. E é a hora que você fala assim, caramba, valeu a pena não calar a boca, valeu a pena não me fechar no meu mundinho. Mas quando a gente se abre, a gente sabe, assim, tipo, prego que se destaca, toma martelado. Né? E aí eu tenho que pensar assim, não é todo mundo que me apoiou, gente. Muita gente se afastou de mim quando eu fiquei doente. E eu prefiro não chorar por quem se afastou, mas celebrar quem ficou comigo até o final na mesa. Eu fiz até um post sobre isso, acho que foi na Páscoa, falando quem ficou na mesa até o final, porque na hora da festa da fartura, todo mundo vai querer vir na sua casa. Na hora que você pode pegar o carro, dirigir para onde você quiser, na hora que você pode comer qualquer coisa, todo mundo quer você perto. Mas e na hora que você tem restrição? Na hora que você não vai ficar muito em pé? Na hora que você não consegue dirigir? Como é que isso acontece? E a gente vai construindo isso aqui no Não, isso, dia a dia. desculpa até interromper. No fim das contas, eu acho que isso aqui é mais importante, inclusive, para a gente como amiga, né, Ale? Lembrar de tudo que a gente fez para ser inútil sendo útil. Porque a gente não pode tirar a tua dor, a gente não pode fazer nada, mas a gente pode estar ali. E o estar ali é o que faz muitas vezes a diferença. Então, pelo menos eu, não sei, Ale, mas eu nunca tomei nem soro na veia, cara. Eu não sei o que é estar nessa posição da pessoa que precisa de receber o cuidado enquanto está nessa posição. Eu sou mais... Não nesse sentido. Então, Você é mais jovem. mas Você já tomou soro? Então é como ser rede de apoio, como estar nessa posição também de auxiliar muitas vezes. E foi como você falou. Cara, esteja. Mesmo que a pessoa muitas vezes não saiba pedir ajuda, esteja. Seja a mesma pessoa. Por mais que você não consiga e se afaste, foi como a Bia falou muitas vezes. Ela falou, gente, essa pessoa não consegue estar comigo. Ela não está nesse momento. Provavelmente porque ela nunca teve que cuidar de ninguém nessa situação. E eu também não tinha tido que cuidar de ninguém na situação, inclusive a Ale falou dos pais dela. Quando eu precisei cuidar das pessoas, é que eu fui entendendo o tamanho da dor do outro. Porque meses antes, aliás, 1 ano antes, eu tinha cuidado da minha prima. Muito pouquinho, mas eu tinha, que ela tinha passado pelo câncer. Minha avó teve alguns problemas também. Então, assim, se você nunca cuidou de ninguém, vai chegar um momento. Então, aproveita isso que a gente está te falando. Pega o que você der conta. Entendeu? E começa, né, Ale, a tratar da tua rede de apoio, começa a pensar em você como rede de apoio de alguém. O que você faria nessa situação para apoiar alguém que está assim, né? Fala aí, Ale, fala aí, que vamos deixar ela falar, não. Não vamos não. Eu até lembrei aqui de um vídeo que eu recebi, já faz muito tempo, mas que eu achei muito engraçadinho, que eu levei para a vida e eu lembrei muito da Bia nesse processo, né? Que o padre Fábio de Mello falava assim, que quando ele envelhecesse, a única coisa que ele queria era alguém perto que pegasse a cadeira, sobre essa questão da inutilidade, né? Sim. Bota o vídeo é maravilhoso. Sol, o padre Fábio do Sol. Ou seja, cara, a pessoa tá ali, não é útil mais para nada, ela não trabalha, ela não faz, ela é tudo que ela foi. Que ela plantou, ela é tudo, ela tá ali, ela não tem uma utilidade, né? Mas é como eu falei, a gente repensa muita coisa, né, Jaque? Nossa. Essa fala que a Bia teve foi muito interessante, porque eu chegava várias vezes
com trabalho, com falta de trabalho, com cliente, com isso e aquilo. E eu, não, amiga, eu não vou nem falar nada, porque olha aí, você com esse braço aí, a outra arrancou o seu braço na minha frente, velho. Como é que eu. Pô, se eu não servir nem pra te ouvir, velho, pra que vai servir? Então, assim, né, é nos detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença. A Bia falou muito isso aí. Então, assim, eu via esse olhar de que, assim, Deus é bom o tempo todo. Então, ela chegava e falava, caraca, eu vi uma borboleta não sei aonde. E eu, caraca, Deus, ela viu uma borboleta. Tipo assim, gente, a borboleta passa na sua frente 500 vezes por dia. Mas, assim, a importância das pequenas coisas, dos sinais, né? Porque aquela história, Deus, ele não arromba a sua vida, ele não vai... Não, é na sutileza, é no pedir, é no gesto simples, porque ele precisa entender que você está atenta e conectada com a linguagem que ele está querendo mostrar para você, né? E aí eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu me lembrei de uma coisa que eu queria muito falar. E aí eu lembrei também dessa questão dos profissionais, quando a Bia falou do Dr. Carlos e tudo. E da importância, gente, de vocês também criarem. Aí não seria, acho que a Bia pode aí me corrigir, uma rede de apoio, mas assim, uma rede médica, mas de ponta, sabe? Que você realmente confie. Porque eu me lembro aqui de não sei se meses ou semanas atrás, que saiu uma reportagem num jornal X, falando sobre, no caso, né, da doença, do tipo do câncer do meu pai, que é um mieloma múltiplo. E aí lá descrevendo não sei o que, não sei o que. Aí tem assim, sobrevida, 5 anos. Gente, sabe? É uma coisa assim muito absurda. Porque a pessoa pega e lê um negócio daquele, caraca, eu vou morrer daqui a 5 anos. Acabou minha vida aqui, gente. Então, assim, é muito importante que você que esteja com qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de tratamento, procure de fato um médico que estude, que saiba do que está falando, porque, gente, palpite no mundo de hoje tá assim, ó. De gente que quer falar o que quer, sabe? É algo gravíssimo, porque assim, o organismo é de cada um, a reação é de cada um. Hoje a gente está aqui, eu e a Jaque, falando da reação da Bia. Mas você que está aí, que tem Lyme, pode ter tido uma reação completamente diferente da dela. Sei lá, na infusão você estava péssima e agora no oral você está ótima. Quer dizer, não existe uma regra. A gente está falando de ser humano, de composições altamente complexas. Para alguém chegar e falar assim, ó, então, querida, você está com Lyme? Você tem 2 anos de vida, tá? Então, assim, parem de dizer quantos anos de vida a pessoa vai ter. Entendeu? Parem. Ou para de adoecer mais a pessoa, né? Não, vai piorar muito, você ainda tá ótima, vai piorar muito. Não tem controle sobre isso. Entendeu? Parem com isso. Isso não ajuda ninguém, isso só piora as pessoas, isso só enlouquece as pessoas sem necessidade. A gente sabe de milhões de casos que o médico, que é sério, que não sei o que, falou, então, você vai morrer amanhã, e a pessoa vive mais 10 anos. Então, parem com isso é gravíssimo. Isso para uma pessoa que está emocionalmente abalada, gente, isso, sabe, isso é um divisor de águas. Então, assim, é outro alerta que eu deixo, né? A Bia tá sempre colocando aqui, dos grupos de WhatsApp, de que às vezes o pessoal aí na live quer que o Dr. Carlos passe o tratamento para a pessoa na live. Então, assim, né, gente, sejam coerentes, corram atrás daquilo que realmente é sério, que vai te ajudar no seu tratamento. E também, assim, delete os palpiteiros e as pessoas que estão lá num jornal que não sabe nada e tá escrevendo ainda, tomando conta da vida do outro. Pronto, falei. E o que a Ale falou é muito real, porque a Bia mesmo fala, tem gente que não quer fazer o tratamento. É que nem assim, come mal, dorme mal, fala mal dos outros, não quer nada com nada e quer, sei lá, que uma vacina... Que me jogaram.
Ou então Você quer que quer uma outra. vacina resolva, quer que um médico resolva. A gente não vai resolver, não vai resolver. E resolva, né? Então, assim, eu acho muito interessante porque provavelmente ninguém sabe dessa história aí de fora, né? Mas a Bia, até para fazer o tratamento, a pessoa se planejou Oh, para comer bem, para ficar o mais ok possível, porque ela sabia que não adiantava continuar fazendo tudo que estava fazendo, sendo que o tratamento ia ser muito pesado. Então, assim, ela podia simplesmente falar, não, então vou comer McDonald's todo dia. E podia, porque ninguém ia falar para ela, não faça. Não foi isso. Mas ela falou, gente, pera, o que eu preciso fazer para que esse tratamento seja, no mínimo, bem aproveitado? Porque eu não vou ficar aqui tomando remédio a vida inteira, ou já tem o quê? 4 ou 5 meses que tá tomando remédio o tempo inteiro, para chegar lá e falar pro médico, eu não estou melhorando. Ele vai falar assim, mas você tá fazendo tudo que eu tô falando? Eu tô tomando os remédios. Ele vai falar, problema seu, querida. Tem um monte de outras coisas que você precisa fazer. Então, assim, não é tão simplesmente vou fazer o tratamento, é vou fazer o tratamento, vou dormir o melhor possível, vou comer o melhor possível, vou estar emocionalmente, fisicamente o melhor possível. Essa criatura ficava dando volta no próprio quintal, porque ela não podia sair na rua com medo de cair, tombar e ninguém ia poder Aí eu ajudar. ficava Tinha que dando ficar em volta no casa quintal, gente. fazendo volta no Ficava igual um quintal. piro tonto, porque tinha que fazer atividade, eu tinha medo de cair, então eu Sim. ficava dando volta no quintal. Aí às vezes eu olhava pra ela e falava assim, olhei aqui pro meu relógio, eu já dei não sei quantos mil passos enquanto a gente tava Esse conversando. 50 mil Eu passos. lá, e no telefone com ela. Gente, e é sobre isso. E você, paciente, você pode buscar isso, mas se você tá aí como rede de apoio, você pode sugerir. Se você pode ser um facilitador, você facilita. Porque nem todo mundo, assim, a Jaque falou nessa relação da comida, foi porque, primeiro, eu tava com catéter, eu não ia poder cozinhar. Então eu encomendei comida para mim, marmita pronta, com coisas leves, com purezinho, com etc e tal, para os 2 meses de tratamento, porque assim, era só, eu não tinha desculpa, era só chegar, descongelar e acabou. Eu não tinha desculpa, porque se eu tivesse, se fosse um dia que eu tava com dor, se fosse um dia que mexia no braço, se fosse um dia que eu tivesse vomitando, etc, eu ia, é o que a Jaque falou, eu ia correndo pro McDonald's. Ou eu ia comer qualquer coisa que fosse muito mais rápido de fazer. E aí, quer dizer, eu tenho que comer direito, eu tenho que me alimentar direito por causa do tanto de remédio, mas eu não pensei naquilo. Então, é muita coisa para pensar? É, gente, eu tive que pensar em muitas coisas. Ao contrário que vocês acham, aí, não foi a Disney meu tratamento. Se você está em condições de pensar, pense, se programa. Se você não tá, peça alguém. Cara, eu vou com um catéter no braço, eu tô enjoado, tô com medo de cair no fogão, eu não tô conseguindo cozinhar. Será que você pode cozinhar para mim tanto e tanto tempo? E eu acho que vale a gente se questionar muito, gente. É óbvio que a gente vive um momento de famílias disfuncionais, de coisas extremistas e polarizadas. Mas não dá para ser adulto e ficar o resto da vida culpando o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, o periquito por você estar vivendo uma vida que você não queria. Você pode, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meus irmãos não me entendem. Mas qual é a responsabilidade que você tem de ter gerado uma conexão e alguém te entender? Quantas Jaques você tem na vida? Quantas Alexandras você tem na vida? E isso não é responsabilidade do seu pai e da sua mãe. É sua. Você nutriu isso. Porque às vezes o seu pai e a sua mãe não vão dar conta. Se é seu pai e sua mãe, eles são mais velhos. Eles podem precisar dos cuidados. E eles não conseguem te dar esse cuidado. E aí você, então não posso ser cuidada, porque se não vier do meu pai e da minha mãe, não vou ser cuidada. E aí o que você está plantando, o que você está semeando para que, né, o solitário habite em família? Para que no momento, como que, é o que eu falo, né, a Jaque falou, como é que eu era antes da Line? Eu não era preguiçosa, eu era workaholic, eu fazia um monte de coisa e tal. Então, assim, as pessoas às vezes agora eu tenho um câncer, agora eu tenho um Lyme, agora eu tenho alguma coisa, e elas começam a fantasiar de que elas eram diferentes. Não, a única diferença é que agora você tá doente. Você sempre foi preguiçoso, você sempre foi chato, você sempre foi, entendeu? A única diferença é que agora você tá doente. E isso é uma responsabilidade nossa como paciente, sabe? De se revisitar, de ter mais paciência, de se conectar com as pequenas coisas, de avaliar as verdadeiras amizades. A gente tem conversado muito nos grupos de WhatsApp de gente falando, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço isso, eu conheço aquilo, e aí a pessoa tá desesperada porque não tem dinheiro para uma consulta, para isso, para isso. Conhecer é uma coisa, gente, ser conhecido é conviver,
fica dormir na mesma cama com o seu estômago, se comunicando, sabe? Você passar mal absurdo, você compartilhar. Isso é intimidade. Intimidade, ela vem com relacionamento, não é com like. Eu não tô chamando aqui duas pessoas que me conheceram na internet, tô chamando pessoas que conviveram comigo. Então, às vezes, você é essa pessoinha aí que tá... Você já destilou um monte de veneno na internet e aí um dia você tá num lugar e vão destilar pra você e você diz que a internet é má. É igual a gente falar de político. Todo político é corrupto e bandido. Mas quem é que tá votando neles? Quem é que tá dando espaço para eles continuarem sendo? Quem é que tá passando a mensagem que é para ser assim mesmo? Então, é importante a gente entender que a gente semeia e mesmo que você esteja doente, gente, uma mensagem que você compartilha, vocês não têm ideia de... A gente se identifica. Quando eu... Sabe? Porque você às vezes quer se isolar e eu sempre falei isso pra Jaque, costumo brincar, que toda vez que chamem como quiser, eu falo inimigo, mal e etc. Ele quer acabar com você, ele te isola. Porque daí você vai ouvir só os seus pensamentos. E os seus pensamentos, muito provavelmente, nesse momento, serão os mais tóxicos possíveis. Tem horas que você... E se você não se relacionar, se você não estiver perto das pessoas, você esquece que você é. Porque você já não está se reconhecendo, né? A Jaque viu eu fazendo xixi, mas era eu que estava fazendo. Em mim mesmo, inclusive. Entendeu? Se ela tá achando, se ela assustou, se avalia eu. Então, a gente precisa pensar nisso e como rede de apoio, às vezes eu vi que aí a minha pastora entrou, a Dani Delmasso. Quantas vezes eu liguei para ela e ela só falou para mim, a gente vai orar. Porque não tinha, gente, não tinha o que falar, não tinha o que dizer assim, nossa, o tratamento vai ser leve. Não, não existe isso, o tratamento é pesado. Não, amanhã você vai acordar feliz porque você não tem lá. Não, ela não é doida de falar isso pra mim? Você ainda vai agradecer. Não, não é sobre isso. Mas é do tipo assim, eu vou orar pra Deus acalmar teu coração. Eu vou orar pra você sentir menos dor. Eu vou orar pra que você não tenha reação. Eu vou... Às vezes, gente, a gente não verbaliza. O óbvio precisa ser dito. Essas duas aí, gente, elas me falaram tantas coisas óbvias que me tiraram do buraco. E aí, antes que o Instagram derrubar a gente, eu tô com Deus! Tá? Porque pra mim faltam aqui 6 minutos, senão eles derrubam a gente. Eu queria agradecer vocês, porque vocês são duas pessoinhas fundamentais que estiveram no processo comigo. Deixa eu trocar de mão, pera. Esse coração, oh meu Deus do céu, as duas tentam fazer o coração e eu aqui no meio. Vocês estiveram num processo que vocês realmente me fizeram sentir amada, não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. E vocês aceitaram, vocês não tiraram minha utilidade, vocês não foi de primeira, porque vocês tentaram me poupar muito. Mas vocês entenderam quando eu falei, cara, pelo amor de Deus, não me tire minha utilidade, não. Porque eu já tô me sentindo uma inútil. Você não esconde as coisas de mim com esse negócio aí, porque eu não posso fazer nada por mim, mas talvez eu possa fazer por você. Então, não vem com essa, não. Então, assim, a Lê, até hoje, eu olho para suas fotos e são registros do que eu passei, do que eu tô passando. E a gente ainda vai fazer a nossa exposição, a gente ainda vai fazer... Eu ainda vou escrever meu livro, eu ainda vou olhar para isso como testemunho. E porque você teve paciência, você se entregou, você fez uma semeadura, você sempre me acolheu, você acreditou na minha história, isso partiu de você. A Jaque, porque ela, assim, ela lidando com as questões dela, ela vivendo 178 milhões de coisas, e ela estava junto, e ela tem as dificuldades dela, porque ela quer ser útil, e ela me mostrou o tanto que ela se importava, porque é o que eu falei, gente, vocês não são Dr. Carlos para me prescrever remédio, vocês não vão dar o braço por mim, vocês não podem fazer nada. Mas teve vezes, gente, que vocês fizeram eu me sentir muito melhor do que qualquer analgésico, do que morfina, do que qualquer coisa, simplesmente porque vocês estavam lá, porque vocês me ouviram, porque vocês me validaram, porque vocês me deram um áudio de bom dia, porque eu perdi a utilidade, eu saí de circulação. E vocês me lembravam que, cara, você pode
caguei pra jornalista, pra sei lá quem você é. Eu tô falando da Bia, da minha amiga. Eu não preciso que ela esteja trabalhando em horário comercial pra eu lembrar que ela existe. É você. Não é porque você tem algo pra me dar, mas é porque eu quero estar perto de você por quem você é. E pra mim, gente, vocês foram e continuam sendo anjos de Deus na minha vida. A sensação que eu tenho às vezes é que a Jaque fala assim, ninguém queria trocar de lugar, mas eu me sinto tão amado por vocês que eu acho que teve dias que eu olhava pra vocês, era nítido que vocês falavam, cara, será que só hoje não dá pra furar meu braço? Só hoje. Mãe, furo dela de novo. Só hoje. Será que só hoje não dá pra eu receber a notícia ruim? Será que só hoje meu estômago não pode doer? Vocês fizeram, vocês me acolheram pra eu sentir isso. Isso assim não tem preço. E o meu desejo é que todas as pessoas, independente da doença, da enfermidade, do que for, tenham amigas como vocês, tenham irmãs como vocês, tenham pessoas como vocês na vida. Aí o Thiago tá brigando porque até agora ele não foi citado e vai chorar em posição fetal. Olha aí, meu Deus do céu. E, meu filho, deixa eu te falar, você promoveu esse encontro. Você não vai ter que ouvir que se eu tô aqui hoje é porque eu te conheci, não conheci tua mulher e você escolheu bem. E aí ela pode retratar essa história toda. E já falando seu nome várias vezes aqui, Várias aqui no... vezes. Tava É porque você dormindo. fica ouvindo de poeta e marido, aí você não sabe que é você. Thiago Paz. Tava dormindo, Thiago Paz. Tá, Ó, vai acabar. Ainda não começou Agora a que você contagem já regressiva. fez a Vocês gente podem chorar, começar a falar, para, senão eu né? vou perder a live. agora aí. Ó, eu assim, já que eu realmente não tenho, né, palavras, porque é aquilo que eu já falei no início também, né? Tipo assim, o presente foi meu, né? O presente foi meu por ter, assim, conhecido a Jaque também e tantas pessoas que você trouxe na minha vida, mas o presente foi meu, de aprender a dar o real valor para a vida. Porque antes eu não tinha assim tanta dimensão disso, sabe? Do valor de uma amizade, o valor real da vida que a gente tem todo dia. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Pronto, falei. Aí a Jaque vai falar, não vou conseguir falar. Eu não consigo falar. Gente, eu não sou chorona, mas pelo amor de Deus. Eu não sou chorona mesmo, cara. Muito pelo contrário, eu sou mó de boa. Mas pra mim, assim, são jornadas que, graças a Deus, a gente passou e a gente passou junto. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode tirar de tudo isso é que, assim, cara, a gente permaneceu, sabe? A gente tá passando por isso, não acabou. E hoje é você, amanhã vai ser qualquer uma de nós. E a gente tá o tempo todo se juntando cada vez mais. A gente tinha mil motivos para estar separado. A gente tinha mil motivos para arranjar um monte de desculpas e não estar junto e não viver essa dor junto. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aquilo. Mas a gente escolheu passar por isso junto, sabe? E, e, e foi como a Lê falou, no fim das contas, o presente é nosso. Porque essa questão de utilidade ou inutilidade, chega uma hora que nada disso vai fazer sentido. Nada disso vai fazer diferença. E eu acho que a gente chegou no tempo em que o amor esfriaria, sabe? Mas a gente não deixou isso nos afetar. E quando a gente percebe que a gente tem de fato amigos mais chegados que irmãos, eu acho que isso é assim, zerou a vida, sabe? Zerou a vida, cara. Eu Zerou a faço parte vida. de um grupo muito privilegiado. De um grupo muito seleto, de um grupo muito privilegiado, porque eu tenho certeza que, inclusive, as pessoas que estão aqui na live, elas podem contar, talvez, nem com a própria família, para dizer, para ser a pessoa que ela é mesmo, porque foi como a gente estava falando, quando você tira a utilidade, o que que sobra? Sobra só a pessoa, não sobra mais nada. E aí? As pessoas conseguem lidar com a sua inutilidade? Eu não sabia o que era isso, sabe? Então, eu só tenho gratidão também, agradecer pelo momento de estar junto, porque realmente você permitiu. Porque não é todo mundo que permite, não é todo mundo que permite passar por isso e se mostrar tão vulnerável e deixar que as pessoas entrem. Então eu acho que assim, você permitir isso nos deu esse presente, de fato.
de estarmos juntas, de sermos mais chegadas que irmãs. De eu saber que no dia que minha avó faleceu, foi pra você que eu liguei e falei, velho, ferrou. Uma semana depois eu tava ligando de novo, velho, ferrou. Na semana anterior eu tava ligando, cara, minha cachorra de 14 anos morreu, ferrou. E assim, durante o tratamento, cara, pandemia, mas a gente vai se ver, a gente vai estar junto. Minha gatinha faleceu. Eu falei, cara, tô chegando. Eu, eu não E saberia assim, expressar. é sobre isso, né? Porque assim, você é veterinária, você vai ressuscitar, eu Não, vou ressuscitar qualquer pessoa, eu não não, vou. não tem. Eu não tenho como tirar a dor da pessoa, não tenho como trazer de volta, mas eu tenho como dividir ela com você. É Né? É o que você fala assim, a gente não tem como trocar de lugar, mas a gente tem como não mostrar tem. que esse lugar não tá sozinho. Exatamente, Entendeu? A exatamente. gente tem como olhar e falar assim, eu não posso trocar de lugar com você, mas se apertar um pouquinho, fica mais um rio. E aí você, paciente de Lyme ou de qualquer outra situação, permita-se ser cuidado. Há poder de cura, gente, na vulnerabilidade. Entre amar e ser amado, você poder ser rede de apoio para alguém e você ter a sua rede de apoio. Flávia, obrigada! Gente, é isso. Porque essa live não pode ser derrubada. Gente. Eu tenho que salvar 3 manteiga ela. derretida, chorona. Amo vocês. Amo Beijos. você. Teremos outras lives. E é isso. Beijo, meus amores. Beijo. Obrigada por quem estava aqui com a gente. Obrigada. Beijos.